Você certamente conhece ou tem algum familiar que recebeu alta do hospital com sonda para alimentação. O vídeo de hoje é para você ou para essas pessoas, para tirar algumas dúvidas desse dispositivo que não é um bicho de 7 cabeças, mas causa muita angústia, muitas dúvidas nas pessoas. Quem são os pacientes que precisam usar essas sondas? Nós temos os pacientes que internam, por exemplo, com AVC isquêmico, AVC hemorrágico, internam com trauma de crânio. Então esses pacientes têm lesões cerebrais que podem comprometer a deglutição. E isso pode exigir um auxílio de uma sonda para alimentação. Ou às vezes o paciente tem uma doença neurodegenerativa, por exemplo, uma demência, um Alzheimer, e isso progressivamente já vem piorando gradativamente e às vezes a internação acabou sendo um gatilho aí de piora e esse paciente vai precisar usar uma sonda para alimentação. Esses pacientes com demência, eles passam a cada vez mais ter dificuldade para alimentar. Então eles começam a engasgar, fazer pneumonias aspirativas. Isso pode ser um indício de que esse paciente precisa de uma ajuda de um desses dispositivos para alimentar. Existem 2 dispositivos utilizados para alimentação. Um deles é a sonda nasointeral, que é aquela que é introduzida pela narina, passa pela faringe, esôfago e vai até o estômago ou o duodeno. E o outro é a gastrostomia, que é aquela que é inserida diretamente no estômago, que pode ser inserida por um método cirúrgico, por uma cirurgia, ou por endoscopia, que a gente chama de gastrostomia endoscópica, que é a mais utilizada atualmente. Quando comparamos esses 2 métodos, existem vantagens e desvantagens de cada um. Por exemplo, toda vez que existe uma perspectiva de o paciente usar um dispositivo desse para alimentação por mais de 3 meses, normalmente tem indicação dele usar a gastrostomia. Por quê? A sonda nasointeral, ela pode causar lesão na asa do nariz, sinusites, principalmente em pacientes que usam por períodos longos. Então, para evitar essas complicações, prefere-se a gastrostomia. Outra complicação que pode acontecer com as sondas nasointerais é que elas podem propiciar o aumento do refluxo. Nós temos uma válvula, na verdade é um esfíncter, entre o esôfago e o estômago, que é para não deixar voltar o alimento do estômago para o esôfago. E quando uma sonda passa por esse esfíncter, essa eficácia diminui, o que aumenta a chance de causar doença do refluxo. Já a gastrostomia, ela também tem desvantagens. Ela pode causar uma lesão ou uma inflamação na inserção dessa gastrostomia na pele do paciente. E essas inflamações até podem eventualmente complicar com infecção. É importante ressaltar que existe alguns cuidados importantes na hora da administração da dieta. O principal é que o paciente sempre mantenha a cabeceira elevada da cama, ou que ele esteja sentado, ou pelo menos com um ângulo de 45 graus. Isso para diminuir a chance de refluxo e de pneumonias aspirativas que podem ser ocasionadas por esse refluxo. Também é importante lembrar que após a administração da dieta, tanto a sonda nasointeral quanto a gastrostomia seja lavada com água, com uma seringa. Injeta-se ali 20, 30, 40 ml de água para retirar os resíduos da alimentação que ficaram nessa sonda. O acúmulo desses resíduos, eles podem causar uma obstrução da sonda e fazer com que o paciente perca aquele dispositivo, que precise ser trocado e passar por um processo de inserção tudo novamente. Hoje existem diversas marcas
de dietas inteirais, tanto na forma de pó, quanto na forma de frascos, já dietas líquidas prontas. Também existem dietas específicas para algumas patologias, por exemplo, dietas para quem tem insuficiência renal, dietas para quem é diabético, dieta para quem tem problema do fígado. Então, não faz mais sentido a gente fazer as dietas artesanais, bater no liquidificador, coar. Por quê? Além dessas dietas industrializadas serem mais seguras, elas têm todos os componentes que o paciente precisa, elas são muito bem balanceadas e, além disso, também são fornecidas pelo SUS. Se vocês tiverem algumas dúvidas com relação a esse assunto, escreve aí nos comentários que eu vou responder para vocês. Um abraço!